Olá, muito boa noite para você, uma ótima quarta-feira para você que nos assiste. Estamos aqui mais uma vez para adorarmos o nosso Deus, lembrando que não deixe de compartilhar aí o nosso link IASD Estação Paulista. E hoje, quarta-feira, é um dia onde nós trazemos os nossos pedidos e os nossos agradecimentos aos pés do nosso Salvador. Convido você neste momento que você entre aí no nosso chat no YouTube e você escreva aí o seu pedido dessa noite, o seu agradecimento, e nós vamos estar aqui em oração pelos seus pedidos e pelos seus agradecimentos. Quero mandar também um abraço para todos os nossos irmãos e irmãs que estão conectados conosco. Mandar também um abraço para todos os nossos irmãos do nosso distrito, das igrejas do nosso distrito, e dizer uma boa noite para você. Sejam bem-vindos ao culto dessa noite. Neste momento de adoração, convido você para, juntos, nós cantarmos o hino de número 435, Estrelas Terei. Vamos louvar o nosso Deus nessa noite. Meu deleite é pensar noutra terra de além, onde irei fim da luta de aquém. Quando enfim por Jesus consegui lá chegar, na coroa eu estrela terei. Na coroa de luz eu estrelas terei, quando o sol não aqui mais raiar, quando Deus me levar para o reino dos céus, na coroa eu estrelas terei. No poder de Jesus vou orar e lutar, para o céu muitas almas guiar. Quero, pois, receber nesse dia final a coroa de glória brilhar. Na coroa de luz eu estrelas terei, quando o sol não aqui mais raiar, quando Deus me levar para o reino dos céus, na coroa eu estrelas terei. Oh, que gozo será o seu rosto me ser, e seus pés com louvor adorar. Na cidade eterna minha glória será, receber a coroa brilhar. Na coroa de luz eu estrela terei, quando o sol não aqui mais raiar, quando Deus me levar para o reino dos céus, na coroa eu estrela terei. Amém? Quando Deus me levar, nos levar para a glória dos céus, na coroa nós teremos estrelas. Tenho certeza de que você tem esse desejo de estar na casa, na morada que Deus tem preparado para mim e para você, nessa noite, que você possa continuar em oração. O pedido especial dessa noite é pela nossa irmã Isabel, que nós possamos continuar orando pela nossa irmã, para que logo Deus possa restabelecer a saúde dela e que ela possa voltar para o seu lar nessa noite. Continue aí conectado, nós teremos a mensagem especial pregada pelo nosso pastor Dilermando. Boa noite para você, continue conectados. Ok, olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos juntos mais uma vez, que o nosso Deus possa te abençoar mais uma vez, que no término desta mensagem você tenha ampliado a sua visão
sobre o tema desta noite, que é o chamado, ok? E peço que você compartilhe essa mensagem. Faça com que ela alcance os lares. Faça com que esta mensagem chegue em cada pessoa que professa o nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que professam o nome de Jesus precisam entender para que ele foi chamado. Tá certo? Para o que você foi chamado? É sobre este tema que nós vamos discorrer esta noite. Mas antes de entrarmos neste tema, eu quero te convidar para você fechar os seus olhos, para nós então orarmos ao nosso Deus, como nós fazemos de costume. Nosso Deus, nosso Pai, digno de honra e de glória seja teu nome, no céu e na terra. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra com pessoas que estão do outro lado, com pessoas que, quem sabe, estão em outra cidade ou em outro país. Que nesta noite possamos compreender um pouco mais sobre o chamado que o Senhor fez para cada um de nós. Quais as implicações? O que significa esse chamado? O que vai resultar deste chamado no final de tudo? Em nome de Jesus, amém. Outro dia eu estava observando sobre uma das prerrogativas do presidente da República. E uma das prerrogativas dos presidentes, de todos aqueles que são eleitos, é escolher os seus ministros. E é isso, depois, é claro, de escolhido o ministro ali, ele é sabatinado, tem que ser aprovado aí por outras casas, mas enfim. A prioridade é do presidente escolher os seus ministros, escolher aqueles que vão compor a sua equipe, escolher os homens que o país estarão sob o comando deles, né? E isso é muito importante. Mas você sabia que esta não é uma ideia apenas, diríamos assim, governamental? Essa ideia de escolher é uma ideia divina? Sabia que foi Deus, em primeiro lugar, que nos escolheu para a salvação? Foi Deus que nos predestinou para a salvação? O predestinar de Deus não significa assim que Ele não nos deixou outra escolha. Não significa que Ele vai nos levar para o céu sem que nós queiramos ir para lá. Mas não, Ele predestinou no sentido de que escolheu todos os seres humanos para serem salvos em Jesus Cristo. Amém? Mas eu não quero falar sobre predestinação, este não é o tema desta noite. O tema desta noite é sobre chamado. Mas eu falei de escolha para vocês entenderem onde eu quero chegar sobre o tema, que é o chamado. E o primeiro texto que nós vamos ler esta noite está aí no livro de Marcos, Marcos capítulo 3, e já vou dizer para você o verso, mas para quem está acessando agora o nosso canal, o tema desta noite é o chamado. Este chamado, ele é para quê? Sobre quem eu estou falando? Quem chamou quem? Para que foram estes chamados? E é justamente isso que eu quero responder para vocês. Marcos capítulo 3, verso 13, a minha Bíblia fala assim, ó. João Ferreira de Almeida atualizada, diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Olha que interessante. Jesus, quando veio a este mundo, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Mas ele não veio fazer isto sozinho. E ele também não escolheu os anjos para serem os principais agentes dele na salvação da humanidade. A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo e chamou seres humanos como ele, pessoas como ele. Aliás, ele, sendo Deus, se tornou um ser humano, veio viver entre nós e recrutou outros seres humanos para auxiliá-lo neste processo, neste plano de salvação, que inclui nos tirar daqui, das profundezas do pecado, que inclui nos tirar deste mundo cheio de pecado e um dia nos levar para o céu, onde nós vamos viver com Ele eternamente. Amém? Mas a Bíblia diz que antes dele chamar os seus instrumentos, a Bíblia diz que ele passou a noite orando.
Ele subiu ao monte e foi orar, e você já parou para se perguntar por que Jesus estava orando? Será que ele estava orando para que ele não errasse no chamado que ele tinha que fazer para cada um dos seus discípulos, para cada um dos seus instrumentos? Também, mas existe algo mais? Nas entrelinhas, no verso 13, a Bíblia diz que ele chamou quem ele quis. Isso é muito bom. Significa que ninguém aí interferiu. Mesmo sendo ele Deus, ele se fez homem. E ele não fez esta escolha usando simplesmente, como alguns pensam, a sua onisciência. Ele, através da oração, buscou a Deus sabedoria para que ele não errasse naquela escolha. Então, o primeiro tópico desta noite sobre o chamado é que Jesus, quando veio a este mundo para nos salvar, ele fez um chamado e ele chamou quem ele quis. Amém? Isso é muito bom, porque ainda hoje ele continua chamando. Ainda hoje ele chama quem ele quer. E você pode ser um desses que Deus está chamando nesta noite para compor a sua equipe, para compor a sua igreja. Amém? Isso é muito bom. Mas existe um outro detalhe aqui no verso 13. A Bíblia diz que ao chamá-los, ele chamou aqueles que ele quis, mas ele os chamou para que eles viessem para quê? Para junto dele. Olha que coisa interessante. Quando se vai discipular alguém, você não chama aquela pessoa simplesmente para almoçar com você na sua casa, ou simplesmente para ter uma audiência com você, seja na sua casa, seja num local público, enfim. A Bíblia diz que no processo de discipulado, quando Jesus chamou os seus, chamou aqueles que ele bem quis, ele chamou estes homens para perto de si. E a partir daí eles passaram a conviver com Jesus, a partir daí eles passaram a almoçar com Jesus, a tomar o café da manhã com Jesus, a almoçar com Jesus, a jantar com Jesus, e eles dormiam também nos próximos ali de onde Jesus estava, e às vezes eles dormiram na beira da praia. Enfim, o chamado de Jesus para os seus discípulos foi para que eles convivessem com ele. Você quer discipular alguém? Você quer transformar alguém em um instrumento de Deus para salvar as pessoas? Chame essa pessoa para perto de si. Passa a conviver com esta pessoa. E quem era Jesus? Jesus não era simplesmente um homem. Jesus era 100% Deus, como se não fosse homem. Mas também era 100% homem, como se não fosse Deus. E ele chamou estes homens para estar com ele, porque a ideia de Jesus, o plano de Jesus, era revelar o caráter de Deus aos discípulos. E neste relacionamento entre Jesus e os seus discípulos, ele queria também revelar o caráter de Deus a todos os seres humanos. E se você quer saber um pouco mais, era também a ideia de Jesus revelar o caráter do Pai a todo o universo, a todos os seres que um dia Deus criara, porque foi justamente neste ponto que Satanás se rebelou, usou exatamente um conceito errado sobre o caráter de Deus para poder guerrear contra Deus. Ele deturpou o caráter de Deus, ele mascarou Deus, como alguns dizem, e Jesus veio a este mundo, chamou 12, chamou eles para perto de si, para revelar o caráter do Pai. E aí é onde entra um outro texto da Bíblia, que está lá em João, capítulo 17, verso 3, eu vou citar de memória para vocês, onde Jesus diz assim, ó: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Era isso que Jesus queria passar para os discípulos. E é por isso que hoje, tomando o ministério de Jesus como um modelo perfeito para nós, se nós queremos discipular alguém, se nós queremos transformar alguém num instrumento de Deus para salvar outras pessoas, temos que trazer essas pessoas para perto de nós, para próximo de nós, para estar conosco, muitas vezes almoçar conosco, jantar conosco,
passarmos o tempo aqui juntos. Amém? Sabe por quê? Porque um dia, se nós formos para o céu, e eu creio que nós iremos para o céu, amém? Nós vamos passar a eternidade juntos. Antes de subir aos céus, Jesus, com seus discípulos, disse assim, olha, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E depois, no finalzinho, ele disse assim, e estarei convosco até a consumação dos séculos. E um dia nós iremos para o céu. E um dia nós iremos passar a eternidade juntos, com Jesus e com aqueles com quem nós convivemos aqui, com aqueles com quem nós nos relacionamos aqui. Amém? Jesus chamou 12 para estar com ele, chamou para próximo de si, conviveu com eles. Isso aconteceu há 2000 anos. Mas ainda hoje, o Filho de Deus continua chamando homens e mulheres, crianças, todo ser humano que um dia nasceu em cima dessa terra, que vive em cima dessa terra e que um dia ainda vier a nascer e viver em cima dessa terra, com certeza vai ouvir o chamado de Jesus Cristo. Vinde a mim, disse ele depois para a multidão. Primeiro ele chamou os 12, depois ele chamou a multidão, e o seu chamado era, vinde a mim. A primeira coisa sobre o chamado, então, é que ele chamou estes homens para estar com ele. E quais eram os nomes destes homens? A Bíblia diz no verso, vou ler a partir do verso 16. Eis, é Marcos capítulo 3, verso 16. Eis, diz assim, eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Olha que interessante. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E esse apelido foi o próprio Jesus que colocou neles. Verso 18. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então a Bíblia fala que ele chamou 12. A segunda coisa sobre este chamado que eu quero falar para vocês nesta noite, é que quando Jesus nos chama para estar com ele, para sermos os seus discípulos, ele quer se relacionar conosco, mas não apenas por acaso, não apenas casualmente, mas ele quer se tornar íntimo dos seus. E aqui tem algo muito interessante. Se você trabalha em uma equipe, precisa usar a Monday.com. Ela é uma plataforma para gerenciar qualquer equipe e todos. Quem eram eles? Era Pedro, era Tiago, João, Filipe, André. Estes eram mais próximos de Jesus. E Mateus também. Eles estavam ali bem próximos de Jesus. Mas dentre este grupo que eu nomeei aqui para vocês, que eu pontuei aqui, tinha 3 deles que eram mais próximos ainda. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Estes 3 eram mais íntimos ainda de Jesus. Muitas vezes, quando Jesus ia fazer algum milagre, e que desafiava a incredulidade dos discípulos, Jesus às vezes deixava os outros aí, os 9 mais afastados, e levava esses 3. Eles eram mais próximos. Mas além desses 3, tinha um que era mais próximo ainda de Jesus. Quem era ele? João. A Bíblia diz que um dia o apóstolo João encostou a cabeça no peito de Jesus e ouviu seu coração bater. Na verdade, Jesus aqui não fez acepção de pessoas. Ele nunca fez isso e nunca vai fazer. A questão aqui era o seguinte, era que esses discípulos que se aproximavam mais de Jesus. Estes que eu disse para vocês aqui, os nomes, entre eles Pedro, Tiago e João, aqui e Filipe, estes aqui, eles refletiam melhor, absorviam melhor aquilo que Jesus falava. Não era que Jesus priorizava a companhia deles, era eles que priorizavam a companhia de Jesus Cristo. Amém?
Gostaria você de se tornar uma pessoa mais íntima de Jesus? Gostaria de você de encostar a cabeça no peito de Jesus um dia e conversar com Ele? João teve este privilégio. E a Bíblia diz que um dia, quando nós chegarmos no céu, nós vamos poder tocar no rosto de Jesus. E Ele vai nos dar a liberdade de tocar em suas mãos, de conversar com Ele sobre o plano da salvação, sobre o que Ele sofreu aqui, sobre tudo o que Ele fez por nós. Vamos poder olhar olho no olho. Um dia eu li um livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Neste livro, conta que muitas vezes, quando Jesus dormia com seus discípulos, às vezes ao ar livre, muitas vezes Pedro acordava no meio da noite, olhava para Jesus e ficava pensando, será que Ele é mesmo o Criador do universo? Será que Ele é mesmo o Deus único? Será que nós estamos caminhando com Deus na terra? Era este o pensamento de Pedro. Que privilégio aqueles discípulos tiveram de andar com Jesus, de ter a companhia do próprio Deus. Um dia, nós também teremos este privilégio, não como agora nós estamos tendo por meio do Espírito, mas teremos acesso diretamente a Ele. Um dia nós vamos tocá-lo, um dia nós vamos conversar com Ele face a face. O apóstolo João diz que um dia nós o veremos como Ele é, não como agora, mas um dia, assim como nós somos vistos, um dia nós vamos vê-lo. E outra coisa sobre o chamado dos discípulos, é que os mais novos ali, principalmente João, por ter se tornado tão íntimo de Jesus Cristo, foi aquele que escreveu sobre as coisas mais profundas espirituais de Jesus. João era mais novo, absorvia melhor, estava sempre atento quando Jesus estava pregando, não deixava nenhuma palavra se perder. Resultado, ele então, por ser tão íntimo de Jesus, se tornou o instrumento de Jesus para escrever para nós as coisas mais profundas de Deus. Alguns pensam que foi o apóstolo Paulo, mas não. O apóstolo Paulo, teologicamente diríamos, tecnicamente, foi um grande intelectual, mas o mais íntimo de Jesus foi João. E foi ele que escreveu as coisas mais profundas de Deus para nós. Amém? Quer você se tornar alguém que tenha a capacidade de escrever lindas coisas sobre Jesus? Quer se tornar você alguém com a capacidade de falar como João falava? Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. João escreveu isto porque Jesus tinha sido para ele mesmo o melhor advogado. Jesus era quem tinha advogado as suas causas. Jesus era o seu Salvador. João tinha plena convicção de que com Jesus nós não podemos perder, de que com Jesus nós um dia chegaremos lá. Alguém disse assim, quando olho para mim, não vejo a possibilidade de ser salvo. Mas quando olho para Jesus, também não vejo a possibilidade de me perder. Amém? Este é o meu pensamento. Deus quer que este seja o seu pensamento também. Foi João, o mais íntimo de Jesus, que escreveu isso. Ele quer que você absorva isso esta noite. Ele quer que você absorva os ensinamentos de Jesus. Ele quer que você transmita isso para as pessoas. Ele quer que vê as pessoas sendo transformadas por causa daquilo que você fala, daquilo que você vive, daquilo que você ensina. E para isso, é preciso conviver com Jesus. E como é que hoje nós estamos convivendo com Jesus? O próprio Jesus disse, aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. O que significa comer a carne de Jesus? Jesus estava falando isto literalmente? Claro que não. Jesus usou aí o sentido figurado, comer a carne de Jesus. Primeiro, ele estava se referindo aos judeus, que quando eles deixaram ali o Egito, na noite que eles foram libertos do Egito, eles tiveram que matar cordeiros. E cada família tinha que comer o cordeiro. Aquele cordeiro apontava para Jesus, mas aquilo tudo eram sombras, aquilo era um sentido figurado da realidade que um dia seria nós estudarmos a Bíblia, de que um dia seria nós cantarmos sobre Jesus, de que um dia seria nós orarmos a Deus em nome de Jesus, de que um dia seria nós termos comunhão íntima
com Jesus através dos seus ensinamentos? Isto é, comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. Você tem feito isso? Amém? O chamado de Jesus é para que nós nos tornemos pessoas que convivam com Ele o tempo todo. É para que nós nos tornemos pessoas íntimas dEle. É para que nós possamos transmitir isso também a outras pessoas. Mas há algo triste no chamado de Jesus, que eu também preciso falar para vocês nesta noite. Sabe o que é? É que um deles não foi chamado por Jesus. Quero levar você para... um deles não foi chamado. Para o livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Gostaria que você pudesse acompanhar comigo. A partir do verso... Mateus 18, né? Só um minutinho. Deixa eu só marcar o texto aqui. Mateus 8, tá bom? Mateus 8. Já, nós vamos chegar lá. Mateus 8, a partir do verso 18. Amém? Mateus 8, verso 18, diz assim. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, agora o verso 19. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha que interessante. Sabe que este escriba aqui foi Judas? Jesus tinha chamado os outros, né? Ele foi chamando de um a um. O primeiro dos discípulos que foi chamado por Jesus foi Felipe. Você sabia disso? Depois ele foi chamando os outros. E então, agora aparece um no cenário, Judas. E ele chega e diz, olha, seguir-te-ei por onde quer que fores. Que triste. Quando Jesus diz que os pássaros têm os ninhos, as raposas têm os covis, mas o Filho do Homem não tinha onde encostar a cabeça, ou onde recostar a cabeça, como numa linguagem aqui um pouco mais arcaica. Por que Jesus usou essas palavras? Certamente, quando Jesus passou pelos outros discípulos, ele disse assim, olha, segue-me. Não foi assim que ele fez com Filipe? Não foi assim com Pedro, João e Tiago? Por que aqui ele não fez a mesma coisa? Porque este escriba, que no caso era Judas, tinha outras intenções. Quando Jesus disse que ele era pobre, não tinha nem mesmo uma casa, mesmo sendo ele Deus, mesmo sendo ele o Criador dos mundos, de todo o universo, quando veio aqui, não tinha nada, era pobre. E interessante agora que ele usa as palavras para externar aquilo que as pessoas já viam. As pessoas já sabiam que ele era pobre, mas por que ele diz assim? Porque ele não queria a companhia de Judas para andar com ele. Não porque ele não quisesse salvar o Judas, mas porque Deus já tinha revelado a Jesus por meio do Espírito Santo que Judas seria o traidor. Aqui algo mais profundo ainda. Assim como Judas, muitos outros discípulos, até mesmo João Batista e outros mais, eles interpretavam mal o ministério de Jesus. A maioria dos judeus, inclusive João Batista, acreditava que Jesus tinha vindo libertar Israel do jugo romano. Eles esperavam um Messias todo-poderoso, que tivesse poder para ressuscitar os mortos, para curar os enfermos, que com um sopro pudesse lutar, pudesse matar os seus inimigos. Eles esperavam isso. Um Jesus rico, um Jesus em poder e grande glória. Mas este não era o desígnio de Jesus. Ele despojou de toda a sua riqueza. Ele não veio como Deus na sua glória, porque nós não resistiríamos a esta glória. Ele veio como uma pessoa simples. Isaías diz que ele era como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência. Ele não queria atrair os homens pelo exterior, mas sim por aquilo que ele era, pelo poder da verdade.
estas eram as ferramentas de Jesus, o amor, a verdade. Judas queria algo mais. Judas queria poder. Judas era ambicioso. E quando Jesus disse isso para Judas, os discípulos colocaram em xeque o ministério de Jesus. Judas tinha habilidades executivas. Judas tinha boa aparência, era imponente. Quando falava, chamava a atenção de todas as pessoas. Mas Jesus não o chamou. Este foi o único. Mas como ele fez parte do grupo? Jesus permitiu que ele fizesse parte do grupo, para que os outros discípulos não se escandalizassem com a liderança de Jesus. Todavia, Jesus sofreu muito com o ministério de Judas. Judas, muitas vezes, quando Jesus estava andando pelas estradas da Galileia, pregando para os discípulos, e Jesus fazia isso o tempo todo, fosse num almoço, fosse numa caminhada, fosse na beira da praia contemplando o mar, Jesus aproveitava toda a oportunidade para transmitir os conceitos do céu. E Judas muitas vezes ficava para trás, desfazendo tudo que Jesus fazia. Contra-argumentava. Judas tinha o seguinte pensamento, ele olhava para Pedro e pensava, este é muito brigão, logo os romanos vão matá-lo. Olhava para Mateus, que era um matemático, e pensava, este é muito meticuloso, faz conta de centavos, a igreja não vai prosperar com ele. Olhava para João e pensava, filho do trovão, é estupim muito curto, é desequilibrado. E até mesmo Jesus, ele olhava para Jesus e analisava o caráter de Jesus da seguinte maneira. Ele é o Messias, está certo, a profecia diz que é ele. Porém, ele é muito simples, precisa ser mais agressivo. Sem mim a igreja não vai prosperar. Este era o pensamento de Judas. Mas infelizmente, Judas foi o único que não serviu. Um grande escritor chamado Augusto Cury escreveu 5 livros, uma análise da inteligência de Cristo. Ele disse o seguinte, se fosse submeter os discípulos de Jesus a um teste psicológico, 11 deles seriam tidos como doidos. Somente um, do ponto de vista humano, passaria no teste. Quem? Judas. Mas como disse Deus para Samuel, quando estava escolhendo o rei de Israel, quando Samuel estava olhando para os irmãos de Davi e julgando pela aparência, pela estatura, Deus disse para Samuel, 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 Deus vê o coração. Amém? Então, diante dos critérios que Deus tem para escolher, diante dos critérios que Deus tem para chamar, eu e você podemos fazer parte da sua equipe. Eu e você podemos fazer parte do seu exército. Amém? Judas foi o único que não foi chamado. E fracassou. Porém, não fracassou por isso. Quando Jesus estava orando pelos seus discípulos, lá no início do chamado que eu falei para vocês, algo que eu deixei para falar neste momento. Jesus estava orando pelos seus discípulos porque ele sabia dos seus defeitos. Jesus sabia que João era muito nervoso. O próprio Jesus chamou ele de filho do trovão. Uma vez, quando Jesus estava ali, passando por Samaria, e os samaritanos ignoraram Jesus, não convidaram Jesus para estar com eles, João ficou com muita raiva naquele dia, por causa dessa desfeita, e virou para Jesus e disse, Senhor, o Senhor quer que nós peçamos que desça fogo do céu e consuma esses samaritanos? Este era o espírito de João, egoísta, vingativo. Já outro, Filipe, também tinha outros defeitos. E eu queria falar com vocês aqui sobre os defeitos de Filipe. Eu quero me demorar mais nos defeitos de Filipe e Judas. Claro, mas não vai ficar nos defeitos, porque para Deus todas as coisas são possíveis. No livro de João, capítulo 1, você pode abrir aí a sua Bíblia comigo. João capítulo 1, verso 45. Olha quem era Filipe. Assim como Judas, assim como Pedro, assim como João, todos eles tinham defeitos. Mas olha como era Filipe. Então, João 1, verso 45 diz assim. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno.
filho de José. Olha que interessante. Jesus o Nazareno, filho de quem? Filho de José. Por que ele não falou, achamos Jesus o Nazareno, o filho de Deus? Por que ele não falou assim? Porque no conceito de Filipe, Jesus era simplesmente o filho de José. No conceito de Filipe, Jesus era, sim, uma pessoa importante, mas não passava disso. Assim como muitos outros consideravam Jesus como um simples mestre, como um simples professor, Filipe não acreditava que Jesus, neste momento, ainda era o Filho de Deus. E não fica só nesta passagem. No mesmo livro de João, capítulo 6, existe outro relato de Filipe. A partir do verso 5, diz assim, João 6, 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Como pode alguém como Filipe pensar desta maneira? Como pode alguém ter tão pouca fé, sendo que ele já estava andando com Jesus há um bom tempo, já tinha visto Jesus fazer muitos milagres, e agora, diante do desafio de alimentar aquela multidão, ele começou a pensar negativamente. Mais uma vez, o relato bíblico mostra que Filipe era um homem de pouca fé. Ele não tinha a fé de alguém que andava com Jesus, e olha que ele andava com Jesus. Você é alguém que tem andado com Jesus, tem visto Jesus fazer muitas coisas, muitos milagres nas vidas das pessoas e ainda continua se comportando como Filipe? Eu quero dizer para você uma coisa, existe esperança para você. Deus pode fazer de você também um homem e uma mulher de fé. Continue comigo, agora no capítulo 14 do mesmo livro de João. Olha que interessante. 14, verso... Nós estávamos aí no capítulo 6, né? Então, 14, verso 5. João 14, verso 5. Olha o que a Bíblia diz. João 14, 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Porque Jesus tinha dito para eles que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Filipe agora lança este comentário. No verso 5 diz, Tomé, né? E depois entra Filipe. Diz, isso mesmo, disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso 8 agora. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Você parou para pensar na ignorância, a pequenez da fé de Filipe? Depois de 3 anos andando com Jesus, olha para Jesus e diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Você é alguém que está querendo apalpar Deus, como Filipe? Você não entendeu que o Pai está transcrito nas páginas da Bíblia Sagrada? Você é alguém como Filipe, que tem exercido tão pequena fé, enquanto que Deus tem feito tão grandes coisas na sua vida? Jesus veio a este mundo para mostrar o Pai. E ele diz, Filipe, tanto tempo eu estou com vocês, estou almoçando com vocês, estou caminhando com vocês, eu curei, eu ressuscitei as pessoas, eu tenho feito tantas coisas, e você ainda não entendeu que quem me vê, vê o Pai? Filipe mudou. Filipe foi transformado. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 8, né? Verso 4. Pode abrir comigo. Atos capítulo 8, verso 4. A Bíblia diz assim. Amém? Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe,
descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Quem foi esse cidadão que fez esses milagres aqui? Que expulsou demônios, que fez tantas coisas e que pregou e as pessoas aceitaram Jesus? Filipe. Um homem que não tinha fé. Um homem que disse, mostra-nos o Pai. Agora estava mostrando Deus para as pessoas. Agora estava sendo um instrumento de Deus nas vidas das pessoas. O que isso significa? Isso significa que Deus pode pegar você que é incrédulo. Pode pegar você que é crítico. Pode pegar você que é intemperante. Pode pegar você que é um filho do trovão e transformar no seu instrumento. O próprio Jesus disse, em meu nome, se vocês crerem em mim, em meu nome, vocês farão coisas maiores do que as que eu já fiz. Amém? Deus transformou Filipe. Deus transformou João. Deus transformou Pedro. Porém, Judas não foi transformado. Judas falhou. Eu contei todo este relato sobre Filipe para mostrar para vocês que Judas falhou, não porque ele tinha defeitos, porque Filipe tinha e foi transformado, Pedro tinha e foi transformado, João tinha defeitos e foi transformado. Ambos foram transformados, com exceção de Judas. Por que Judas falhou? Porque os desígnios de Judas não eram os mesmos desígnios de Jesus. Sinônimo de desígnio é plano, intenção, ideia. A ideia de a ideia de Jesus era plantar o reino de Deus no coração do homem. Mas a ideia de Judas era plantar Israel no topo do mundo. A ideia de Jesus era libertar a raça humana da escravidão do pecado. A ideia de Judas era libertar Israel do jugo romano e de ser o primeiro-ministro de Israel. Judas falhou porque ele não entendeu. Ou melhor, porque ele não quis entender. Fracassou não porque tinha defeitos, mas porque não tinha os mesmos planos, as mesmas ideias, os desígnios de Deus no coração. Olha o que diz o livro de Números, capítulo 24. É interessante esta passagem, é bom que você lê essa passagem comigo. Números, capítulo 24, verso 15. A minha Bíblia diz assim, ó. Então, proferiu a sua palavra e disse, Números 24, 15. Palavra de Balaão, filho de Beor. Palavra do homem de olhos abertos. Verso 16. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Olha que interessante. Daquele que tem a visão do Todo-Poderoso. E prostra-se, porém, de olhos abertos. O que Deus quer é que nós tenhamos a mesma visão que Ele. Defeitos eu tenho, você tem, todo ser humano já nasce com defeitos em cima dessa terra. Mas o que nós precisamos é de ver como Deus vê. Aqui está, eu acho que o quarto ponto da mensagem desta noite. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para nos transformar. 2 Coríntios, a Bíblia fala assim, o texto de 2 Coríntios capítulo 3, a Bíblia diz assim, o chamado de Deus é para que nós sejamos transformados. 2 Coríntios 3, 18, a minha Bíblia diz assim, ó, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Deus transformou os seus discípulos, Deus transformou a Pedro, a Filipe, a João, a Tiago, a Mateus, e Ele pode transformar você também. O problema não é termos defeito, o problema é pensarmos diferente do que Deus pensa. Mas eu quero encerrar a mensagem esta noite sobre o último ponto do chamado de Deus para nós, que está no mesmo livro que nós iniciamos a leitura, no livro de Marcos, capítulo 3, Marcos 3, verso 14, diz assim, ó, então designou 12
para estarem com ele e para os enviar a pregar. Você entendeu? Lá no livro de Mateus, Jesus disse assim, para os mesmos discípulos, porque cada um deles fala de uma forma diferente, mas Jesus chega para os discípulos e diz assim, vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Agora aqui Marcos diz assim, chamou-os para junto dele e os enviou para pregar. Deus nunca te chamou para você ser apenas um teólogo. Deus nunca te chamou para você ser apenas um músico. O Antoniel está ali tocando, mas Deus nunca chamou o Antoniel apenas para tocar piano. Deus nunca chamou um ancião de igreja apenas para cuidar das questões internas da igreja. Deus nunca chamou um homem para ser apenas um padre ou um pastor. O chamado de Deus para nós é para que possamos sair pelo mundo afora, proclamando as boas novas do Evangelho. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Eu não vou dizer por minha própria conta, mas vou parafrasear o que está na Bíblia. E quem disse isso foi Martinho Lutero, um grande reformador usado por Deus. Depois uma escritora cristã chamada Ellen G. White registrou isso que ele disse. Ela disse assim, ó, o verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Eu acho que eu não preciso pedir desculpas, porque eu vou dizer isso para você. Porque eu estou te falando a verdade, e entenda que estou falando com amor. Se você é alguém que não se preocupa com a salvação de outras pessoas, você não é um discípulo de Deus, de Jesus. Eu vou desafiar o seu ego mais ainda. Se você é alguém que nunca se preocupou em levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas, você nunca foi chamado por Deus. Esta é a verdade. Porque em todos os discípulos de Jesus existia um espírito missionário. E todos eles, depois que Jesus subiu ao céu, que deu a eles a ordem de ir e pregar o Evangelho, eles foram e pregaram o Evangelho. Não ficaram com birra de um lado ou do outro, reclamando do pastor, reclamando da igreja. Eles foram pelo mundo afora. E a prova disso foi que eles morreram por causa do Evangelho, porque estavam pregando o Evangelho. Mas ainda há tempo. Mas ainda existe esperança. Jesus primeiro enviou os 12, depois enviou os 70, depois enviou centenas deles para ir pelo mundo e pregar, para irem pelo mundo e pregarem o Evangelho. E eles foram cumprir uma missão. Eu quero que esse chamado se confirme todos os dias na minha vida. Eu quero estar junto com Jesus. Eu quero ser íntimo de Jesus Cristo. Eu quero ser transformado por Ele. Eu não quero fracassar na fé como fracassou Judas. Eu quero ir pelo mundo e pregar o Evangelho onde quer que eu for mandado. Quer você esta noite ter o mesmo pensamento? Quer você esta noite clamar a Deus para que Ele torne você num homem ou uma mulher verdadeiramente chamados ou chamado por Ele? Quer nesta noite pedir a Deus que Ele torne você uma pessoa mais íntima de Jesus, que esteja juntinho dEle? Quer você nesta noite, que talvez seja todo cheio de defeitos como eram os discípulos, pedir para Deus que Ele transforme o seu viver, o seu caráter? Quer você nessa noite dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Quer você nessa noite fazer isso? Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos e ore comigo. Deus, muito obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor nos chamou. Infelizmente Judas, ó Deus, não foi chamado, mas poderia ter sido transformado. Não foi porque não foi escolhido para aquele ministério especial, mas porque não quis, porque não absorveu os ensinamentos de Jesus, porque não se rendeu a tão grande amor. Mas obrigado, porque apenas ele se perdeu. Os outros 9
foram salvos, foram chamados e concluíram a missão. Obrigado porque eles foram íntimos teu, Pai. Obrigado porque eles foram transformados e por isso existe esperança para nós. Obrigado porque eles foram pelo mundo. E agora chegou a nossa vez. Que se alguém ou se alguns de nós nesta noite não tem sido um missionário, isso significa também que essa pessoa ainda não é um discípulo. Mas nenhum caso para ti é perdido. Todas as coisas são possíveis para ti. Transforma a nossa vida e faça de cada um de nós um verdadeiro discípulo, dando prova de fé, saindo por aí, pelo mundo afora, pregando o Evangelho, mostrando através do viver e das palavras, de que nós realmente fomos chamados, de que nós realmente somos íntimos, de que nós realmente fomos transformados e agora estamos aptos para proclamar as boas novas do Evangelho. Para que o Senhor possa voltar a esta terra o mais breve possível. Em nome deste mesmo Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma boa noite para você e até sábado a partir das 9 neste mesmo local. Até lá. Que Deus te abençoe mais uma vez.